5 horas com 59 minutos, pelo horário local, no estado de Mato Grosso, começa mais um agrodebate com informações para você aí que quer adquirir mais informações sobre o agronegócio, você pessoal da cidade, que não tem muito conhecimento e gostaria de adquirir esse conhecimento, e você também, homem do campo, que quer se manter atualizado nas informações. Hoje nós vamos falar sobre combustível do futuro, e a perspectiva do aumento da safra da soja para os próximos 10 anos, já que o IMEA publicou aí uma estimativa de que lá na safra de 2033, 2034, a área de milho plantada deve crescer em 60% aqui no estado de Mato Grosso. Afinal de contas, a que se deve esse aumento todo? Sobre isso que a gente vai debater hoje. Eu te convido. Vamos debater o agronegócio? Para começar esse debate, eu convido meu parceiro dessa semana, né, pelas 2 próximas semanas, meu parceiro de vida, meu pai, o Denir Zancanaro Bianco, para conversar sobre esse assunto. Já vai chegando aqui comigo ao meu lado, seja bem-vindo. Boa noite. Vamos falar hoje, então, sobre essa projeção do IMEA, que foi publicada essa semana, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, e ele prevê que lá na safra 2033-2034, Mato Grosso deve ter crescido a área plantada de milho em 60%. Só para a gente começar esse debate, para que aumente a área plantada do milho, a gente precisa reduzir a área plantada de soja, né? Mais ou menos essa linha de pensamento. O que vai ser afetado aí no teu pensamento, Bianco? Nós, Jossan, obrigado pelo convite. Estamos aí e sempre à disposição para a gente participar com muito orgulho desse programa. Na realidade, se a soja, não é que vai diminuir a soja, e sim diminuiria o algodão, porque o milho nosso ele é plantado numa safrinha. Então, teoricamente, ou praticamente todo, nós plantamos sempre a soja, e aí depois, ou você planta algodão com safrinha, ou você planta milho. Então, nós vamos plantar muito mais milho, isso se deve ao quê? Principalmente o produtor vai atrás de preço, né? Se está melhorando o preço, então o produtor tende a plantar mais, a colocar mais adubo, que isso faz com que a produção e produtividade melhore, e assim vai dando sequência. Por que é que, vamos dizer, o produtor mato-grossense está nessa expectativa de crescer ali 6, 7, 8% ao ano, para chegar lá no ano que você comentou, com um percentual de 60%. Porque abriu-se muitas indústrias de álcool, de etanol, e está se fazendo esse etanol do milho. Então, isso está produzindo, está tendo para o produtor, o que o produtor quer? Preço e que tenha quem compra o produto. Então, abriu-se essa expectativa dessas usinas de álcool. Temos diversas usinas de álcool já produzindo no Mato Grosso. E aqui em Itapura mesmo, uma que vai abrir agora. Então, isso faz com que o produtor de milho tenha a certeza que ele tem aonde comercializar seu milho e automaticamente vai produzir mais. Certo. A gente está te ouvindo, mas o teu áudio eu acho que ele está um pouquinho baixo. Eu estou achando que esse teu fone de ouvido, ele tem um microfone que fica atrás, eu acho. Esse fiozinho aí, eu acho que tem no próprio celular, senão acho que eu vou... Não. Não? É porque o microfone, ó. Isso, puxa esse fiozinho aí para frente. Vamos fazer um teste aí. Pô, vai ter que passar por cima da cabeça aí. Eu já comecei a te ouvir melhor. Sabia que era isso aí. Tenta só já está ouvindo melhor? Assim, ó. Pode passar aí. E deixa ele na frente assim mesmo? Ficou bem melhor agora, para a gente poder te ouvir melhor a partir de agora. Eu acho que esse aqui é o próprio microfone, né? Tá certo. Vamos lá. Então tá, estamos aprendendo agora.
Isso aí. Para a gente continuar esse debate, eu vou trazer essa informação do combustível. Você já mencionou que temos uma usina de etanol de milho aqui em Itapurá chegando. Isso mostra que é uma demanda do milho, então o milho será mais necessário para produzir etanol de milho. E quando a gente fala de etanol de milho, eu vou lembrar uma notícia que está bem em alta essa semana, que foi o nosso Senado, né, federal, que aprovou um projeto que incentiva o uso dos chamados combustíveis do futuro. Esse projeto ele foi aprovado na quarta-feira, dia 4, e a proposta ela cria programas nacional do diesel verde, de combustível sustentável, que entra aí também o etanol de milho, né? E também vale lembrar que aumenta a mistura do etanol à gasolina. A gente sabe que na gasolina tem etanol, mas tem um limite, né? E esse novo percentual de mistura do etanol à gasolina será de 27%, com variação entre 22% e 35%. Atualmente, a mistura pode chegar a 27,5%, sendo que no mínimo de 18% de etanol. E aí, ou seja, vai aumentar a quantidade, a gente pode chegar até 35% de etanol nos combustíveis, vai aumentar a demanda e é por isso que daí começa aí essa cadeia desde o início, né? O produtor rural, aquele que produz milho, ele vai ter que produzir mais para atender essa demanda. Exatamente, Jossan. O governo, pensando muito nesse combustível verde, ou nesse combustível mais que não seja fóssil, ele pretende incentivar, e com isso ajuda os dois lados, ajuda principalmente o produtor e também o consumidor, porque o álcool em si ele está muito mais barato. Só que o álcool está muito mais barato aqui na nossa região, porque a gente produz muito milho. Se você for na região, até a região de São Paulo também, eles produzem bastante álcool, então também é barato. Mas no sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem postos de combustíveis que nem tem álcool, é só gasolina. Por quê? Porque o frete daqui até lá é muito caro e chega lá, esse produto chega lá muito mais caro. O governo, pensando nisso e querendo baratear um pouco mais, ou incentivar mais o consumo do álcool do milho, ele começou a subir o percentual de álcool dentro da gasolina. Antigamente era 12%, foi para 16, 18, agora atualmente, se não me engano, é 22, agora vai até 27,5% e numa projeção que pode chegar até a 35%. Isso, mais ou menos, o governo estaria pensando em subir o mesmo percentual que nós estamos pensando que o produtor mato-grossense também vai aumentar a produção e produtividade de milho, né? Pensando também, só dando um aporte nisso, que nós produzimos no Brasil em torno de 83 sacas de milho por hectare. Estados Unidos produzem acima de 200 sacas de milho por hectare. Então, tem uma larga, para nós melhorar muito geneticamente, para nós chegar no patamar dos Estados Unidos. Também tem o recorde mundial, só como fator recorde mundial de produção por hectare de milho, é de 650 sacas num hectare de milho. Isso é o recorde mundial. Mas isso é lá num pedacinho pequenininho, os caras fazem como experimento, como genéticas super avançadas e adubação também super avançada. Comercialmente, para nós, o que é mais viável aqui, produtores aqui mesmo de Itapurá estão produzindo aí muito, aí 150, 160 sacas de milho por hectare. Isso, se lembrar, Jossan, assim, há 10, 12 anos atrás, quando ainda a agricultura no Mato Grosso não era tão avançada, se produzia aí 30, 40, 50 sacas de milho. Por que é que nós passamos a produzir mais? Primeiro, melhorou-se
a genética da soja e do milho. O que é que tem que ver a soja? A soja, antigamente, você plantava uma saca de soja, ia 150 dias para você colher. Como nós temos uma janela de chuva, um tempo de chuva bem curto, então encurtou-se as variedades. Hoje tem variedade de soja que com 95 dias você colhe a soja, e aí deu tempo de você plantar o milho e colher com mais chuva. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter mais produtividade. Quando você tem uma janela dessas assim, e que você tem a certeza que vai ter uma chuva até março ou abril aí, automaticamente o produtor também ele coloca mais adubo, porque ele quer ter o retorno. Antigamente, você plantava o milho só lá quase em abril, pegava uma ou duas chuvas, aí você quase não adubava. Você falava, vou colocar adubo, não vem a chuva, não vai produzir. Então, assim, dessa maneira, hoje está tendo, com essa tecnologia de você produzir, vamos dizer, encurtou o tempo da soja. E automaticamente também encurtou o tempo do milho, então estamos produzindo muito mais, tanto na soja quanto no milho. Faz com isso que o produtor tem essa grande vantagem. O governo, vendo isso, que nós temos essa produção altíssima de milho, o que ele tem que fazer? Ou você exporta esse milho, manda para outros países, ou você incentiva o consumo nacional. Nossa sorte é que começaram a vir essas indústrias de álcool. Uma das primeiras foi essa de Lucas do Rio Verde, até um dos sócios é um norte-americano, e ele trouxe a tecnologia lá dos Estados Unidos para cá. E graças a Deus, isso deu muita vantagem para o produtor brasileiro. Todo mundo começou a incentivar. Só como exemplo de financeiro para o produtor de milho, quando essa primeira indústria de etanol entrou aqui em Lucas do Rio Verde, a saca de milho era R$ 7, R$ 8 a saca de milho. Hoje não se fala nada, hoje o preço de hoje, mais ou menos hoje é uns R$ 40, mas não se fala nada menos do que R$ 30. Teve 2, 3 anos atrás que a saca do milho chegou a 80 reais. Então isso é por quê? Porque houve muito mais procura e cada vez vai ter mais procura, graças a Deus. Você falou da quantidade, né, da quantidade de a safra, né, o quanto que os recordes e etc. Isso se deve muito, o Mato Grossense ele também descobriu, né, a galinha dos ovos de ouro, que na verdade é o nosso tempo, né? Você é uma pessoa que eu sempre ouvi desde pequeno também, que Mato Grosso tem 2 estações, né? Eu comento e brigo que o Mato Grosso tem 2 estações, a da chuva e a da seca. E as duas são ruins, mas é brincadeira, as duas são ótimas. E nós temos muito definido, Jossan, esse período de chuva que começa em setembro e vai aumentando, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro chove bem mais. Aí depois, quando você chega na hora da colheita, começa já a diminuir essas chuvas, que automaticamente é perfeito para você poder também tirar esse grão, para você colher esse grão. Então, o que nós comentamos sempre, que o Mato Grosso, a nossa região, pelo menos para cima do Poço do Gil, tem essa benção da chuva, ela bem programada. Adubo você compra, defensivo você compra, mas chuva você não compra. Então, essa definição, por isso que a nossa região cresceu muito, e eu não posso nem mensurar quanto ainda vai continuar crescendo, mas nós, com certeza, seremos, o Brasil é hoje um produtor espetacular e será o campeão do mundo em produção e produtividade. E essa vem se tornando uma tendência da criação de usinas de etanol de milho. Eu acho que já é pensando também lá na frente, será que esses empresários que estão trazendo essas indústrias já havia uma conversa junto com os grandes nomes aí da política nacional, senadores, presidente, enfim, será que já havia uma conversa? Porque são usinas grandes que chegam
E agora, ainda mais a aprovação de uma lei como essa, um projeto de lei como essa dentro do Senado, do Combustíveis do Futuro, que vem a calhar, né? A gente liga uma coisa a outra. O empresário que está abrindo empresa só aqui em Itapurá já tem uma, em Nova Mutum vai abrir outra. Tem Lucas do Rio Verde Canarana. tem, Sinop tem, Canarana vai Aí. abrir, o próprio Josipcine vai abrir lá em Diamantino também. Jossan, quando a gente vota para um deputado, teoricamente a gente vota sempre, ou a pessoa escolhe o perfil que esse deputado tem. Nós, a nossa região, escolhe muito um deputado que tenha o perfil do agro. Quando, então, você vê, por exemplo, agora, o Josipcine está fazendo essa usina aqui em Itapurá. Ele vê tudo isso e ele comenta com o deputado dele que a produção cada vez mais alta, então nós precisamos dar destino a isso. O deputado automaticamente também interliga. Os deputados querem o benefício de toda a comunidade. Aí esse deputado leva para toda a Assembleia, para o Senado, uma ideia, ele faz essa PL, né, que é um Projeto de lei. Projeto de lei, isso. Ele faz o projeto de lei e coloca. A bancada ruralista é em torno aí de 160 deputados. Ninguém vai votar contra, mesmo aquele outro deputado que não seja ruralista. Por quê? Porque vai beneficiar, vai chegar ao consumidor um preço menor. E outra coisa, tem não é um combustível limpo, é um combustível verde, é um combustível que não prejudica a natureza. E é uma coisa renovável, você pode plantar todo ano, não é igual o petróleo que não se tem nem ideia quando vai acabar, mas uma hora acaba, né? E falando ainda dos números aqui, ó, Mato Grosso, né, como eu já disse, deverá atingir 60, aliás, a área plantada do milho deve crescer 60,20%. A projeção da área dedicada ao milho deve atingir 10 milhões de hectares na safra de 2033-2034, com um crescimento que deve ser, por ano, estimado em 4,83%. Então, se todos os anos, se todos os anos a gente tiver um crescimento anual de 4,83%, daqui 10 anos nós deveremos ter esse aumento aí de 60,20% na nossa produção comparada a hoje. Esse aumento, como diz o site aqui, o AgroLink, da onde eu pego essa informação, é impulsionado pela crescente participação do milho em áreas tradicionalmente ocupadas pela soja, que deverá representar 65,57% da área do milho em relação à da soja na próxima década. O principal motor desse crescimento é o que a gente falou, ó, é a crescente demanda por milho tanto para exportação quanto para consumo interno, especialmente nas indústrias de etanol do estado que têm ampliado sua capacidade produtiva. E aí vem minha pergunta. Então, de fato, porque a gente está acostumado a ver esses produtos eles serem consumidos pelo mercado externo, eles serem exportados e serem consumidos em outro lugar, ou até mesmo aqui dentro também, virando ração para a criação da pecuária, enfim. Mas será que a gente vai ver esse etanol que vai ser produzido, ele vai ter o milho aqui da nossa região e ele deve baratear o custo do etanol local? A gente deve chegar no posto e ver um preço mais barato? Com certeza. Essa usina aqui de Itapurá mesmo, se você for a Sinop hoje, você acha álcool lá a menos de R$3. Então vai beneficiar e beneficiar muito. Eu digo que nossa região do Mato Grosso aqui, pelo menos o norte do Mato Grosso, dentro de 10 anos nós vamos ter quase só carros a álcool aqui, porque vai ser altamente viável esses carros a álcool. Você leu aí também, Jossan, que haverá esse acréscimo em cima que vai, de repente, substituir o
milho vai substituir a soja. Eu digo assim que a nossa região, ou pelo menos se você pegar mais ainda ao norte, Alta Floresta, ou mais aqui também na Baiana, aqui, Porto dos Gaúchos e Juara, era só pecuária, era só gado. Hoje está entrando a lavoura, e essa lavoura, então, você vai produzir a soja e também vai produzir o milho safrinha. Além disso, a produtividade, que é aquilo que a gente colhe de média de sacas por hectare, vai subir. Tem genéticas novas, tem pesquisas, o pessoal aplica e aplica muito nisso. Então, nós estamos produzindo em média 83 sacas de milho por hectare. Dentro de 10 anos, nós vamos estar produzindo, sem sombra de dúvida, 120, 130 sacas de soja de milho por hectare. Então, isso faz com que tenhamos um volume muito maior para que possa esse milho ser moído, transformado em etanol, transformado, ou esse DDG, agora também, transformado em alimento para suinocultura, para bovinocultura, para frango, para toda a produção animal. Nós temos ou pelo menos nós tínhamos um grande problema que nós chamamos de logística. O milho daqui, ou soja, nós teríamos que levar para o Paranaguá, ou para o mar, né? Seja Santos, Paranaguá ou mesmo São Francisco, e isso nos custava muito dinheiro. Aí empresários muito inteligentes daqui, principalmente de Lucas do Rio Verde, fizeram um projeto, quase só no papel, foram para a BRF, que antigamente era a Sadia, e trouxeram a Sadia para cá para que ela transformasse esses 3 quilos de milho ou soja em 1 quilo só de frango. Vou te dar o exemplo do frango. Hoje já a conversão está em 2,6 kg por 1. O frango come 2 kg e pouco de ração, e 600 de ração, transforma isso em 1 quilo de carne. Então, antes de você levar 2,6 kg ou 3 quilos de milho e soja para o porto, hoje você leva 1 quilo de frango, 1 quilo de carne. Isso nos fez com que esse grande problema nosso de logística nos desse a criatividade de grandes empresários e que foram atrás, tanto de BRF como dessas usinas de álcool, e graças a Deus que estão aí e respingando hoje tudo em Itapurá. Se você pega a produção de frango, produção de suínos, que nós somos a capital da suinocultura. Por que nós somos a capital da suinocultura? Porque a BRF, 90% de nossos suínos daqui vão para a BRF de Lucas. Se não tivesse a BRF, seríamos bem menos produtores de suínos. Frango, quem é que iria produzir frango aqui se não tivesse a BRF? Então, graças a Deus que essas empresas vieram e trouxeram progresso para todos nós. A gente já falou bastante aqui em outros programas com a Daiane, com outros especialistas aí no assunto, que uma das alternativas para o crescimento é a industrialização dos municípios, né? Trazer indústrias como essa. Então, acho que a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu acho que a gente vai fazer uma pausinha, vamos para um breve intervalo comercial, para que a gente dê uma respirada aí um pouco. Daqui a pouco a gente fala sobre essa industrialização das cidades, a vinda de indústrias, o quanto elas beneficiam. Eu quero falar também sobre essa porcentagem de etanol nos veículos e que pode trazer malefícios para o veículo. Então, provavelmente as montadoras vão ter que se adaptar um pouquinho aí, será? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, então. Agora são 6h23, o Agrodebate volta já já, são só 2 minutinhos. Dois minutinhos, agora são 6h26 e o Agrodebate está de volta. Paulo já pode trazer para mim aí o Bianco, meu pai, para a gente voltar nesse debate. Vamos falar sobre a industrialização. Eu não vou saber ao certo
Quem é que foi que numa conversa aqui falou que uma das alternativas para municípios como Tapurá, que tem uma capacidade muito grande, a área urbana é pequena e a área rural dela é grande, que é o exemplo, né? Nós somos um exemplo disso. A industrialização acaba sendo uma alternativa, porque, aliás, a minha pergunta é essa: por que essa pode ser a industrialização pode ser uma alternativa? O mundo, ou pelo menos o Brasil, ele passou todas as fases, ou Itapurá também não é diferente. O setor primário, que foi, os primeiros pioneiros vieram para cá, existia a mata, daí o que houve? A extração da madeira. Aí veio para o secundário, que seria mais a produção de soja ou mesmo gado nessas mesmas terras, foram gradativamente crescendo com isso. E automaticamente agora como você tem uma produção grande, você tem que ir para a industrialização, que é esse fator que a gente comentou há pouco, que antes de você levar 3 quilos de qualquer produto até os portos, você leva um, que daí você ganha. Todos esses 2 quilos que você iria pagar de frete, você ganha, o produtor ganha, o comerciante ganha, e até o consumidor final ganha também, porque chega mais barato à mesa do consumidor. Quanto também a industrialização, isso é um sonho de toda e qualquer cidade. Você veja bem, você também passou por esse processo de Itapurá, que, primeiro, nós não tínhamos energia, conseguimos energia. Depois, não tínhamos, vamos dizer, supermercados aqui em Itapurá, pouco fracos. E foram vindo. Então, isso é qualidade de vida. Agora, depois de 2004, 2005, começou-se os asfaltos, que isso é espetacular. Tivemos o asfalto de Lucas do Rio Verde a Itapurá, pela estrada da mudança. Aí depois, agora, nesse governo que está agora, ele está nos devolvendo, ou devolvendo para os produtores rurais, um imposto que é recolhido diretamente desses produtores rurais. Ou em cima também, o FETAB é o imposto do governo do Estado, que cobra de todo e qualquer produtor rural. E tem também em cima do diesel, o diesel também paga, ele cobra um percentual. Se você vender uma saca de soja, você tem que me pagar para o governo, se não me engano, acho que é R$3. Já recolhe lá, a saca de soja está R$120 hoje, R$3 vai para o governo. Esse dinheiro é uma lei do governo do Estado, esse dinheiro tem que voltar para as comunidades em forma do quê? Em forma de habitação, seria casas, né? E principalmente de estradas. Todos os municípios escolhem primeiro ter estrada, ter asfalto. Hoje o governo do estado entrou muito forte nisso, está com parceria, que daí o produtor rural também paga de novo, fazendo esses asfaltos. Só para você, Jossan, e quem está nos assistindo ter uma ideia melhor, como que se faz um asfalto? Vamos dizer, o asfalto da Baiana que está chegando aqui, o asfalto de São José, qualquer um desses asfaltos. O governo do estado nos fala, vocês façam e paguem o projeto, que é a altura que vai o cascalho, como que vai, qual a direção. É um projeto bem, entre aspas assim, bem trabalhoso. Os produtores rurais todos se juntam em associação, contribuem com dinheiro, arrumam isso e pagam em torno, aí hoje deve estar em torno aí de uns 12, 13 mil reais por quilômetro custa o projeto. Esse projeto, você vai no governo do estado e fala, aqui está o projeto da Estrada da Baiana, 76 quilômetros, que vamos dizer, esse pedaço que falta aí da Buriti, aí 76 quilômetros. Pagou o seu projeto, todos os produtores rurais que margeiam essa baiana pagaram, e aí se vai no governo, o governo destina valores, que daí eles fazem uma concorrência, destinam-se a valores e vem para a construção disso.
os próprios produtores também, essa própria diretoria fiscaliza e cuida de tudo isso. Então, é uma parceria super, muito criativa, muito boa, porque quando você tem que os próprios produtores pagaram o projeto e os próprios produtores cuidam, isso se torna igual uma BR-10, um asfalto desse, se torna igual um filho seu. Você vai cuidar dele, se você vê alguém estragando, alguém fazendo alguma coisa que denigra esse asfalto, você vai brigar. Esse asfalto também, esses produtores rurais que deram toda essa contribuição, eles, quando sai o pedágio, que o pedágio também é uma coisa, entre aspas, ruim, mas é muito boa. Por quê? Porque cuida e conserva e melhora as estradas. Senão, 5, 10 anos, esses asfaltos acabam. Então, esse pedágio, e esses produtores que contribuíram com esses valores, eles recebem, em troca de pedágio, eles poderão deduzir esses valores que eles receberam nos pedágios que deverão vir posteriormente. Então, sempre o produtor rural, ele banca, ele paga o imposto, ele ajuda para trazer o asfalto, para daí poder vir de volta o próprio asfalto para trazer qualidade de vida para ele, para os seus funcionários e para todo mundo. Porque qualquer asfalto que você fizer em qualquer região, se o Jossan ajudou a pagar, ele vai dizer que é só o Jossan que vai passar nesse asfalto? Não, toda a comunidade, qualquer um, até aqueles franceses que falam muito mal de nós aqui do Mato Grosso, um dia se eles vierem para cá, eles vão andar no asfalto que você ajudou a pagar. Eu fiz um cálculo bem rápido aqui, ó, no seu preço do projeto aí de 12, 13 mil reais, eu ainda joguei o baixo, fiz o 12 mil reais vezes 76 quilômetros, dá 912 mil reais, que foi a participação dos produtores rurais para que um projeto desse fosse realizado. Então, ou seja, a gente vê, né, o esforço do produtor rural para que esses benefícios aconteçam. Posso te contar a história? Aqui, Paulo, para desligar o ar-condicionado, por favor. Viu, Jossan? Posso te contar a história enquanto desligam o ar-condicionado? Você quer que eu levante e pegue? E aí? Mas vai dar certo, esquenta a cabeça. Posso te contar a história da Baiana, a 338? Aí? Essa Baiana 338, quando eu vim para o Mato Grosso, a gente veio para plantar na Buriti, que é 20 quilômetros sentido voltando para Nova Mutum. Naquela época mesmo, o governo falava para a gente que isso aqui vai ser asfaltado. Isso foi em 1988. Mesmo ano que criou-se, que o município de Itapurá passou a município. Então eu sempre tive esse sonho, a Baiana, gostaria que asfaltasse. Depois veio, em 2004 a 2006, veio o asfalto para Lucas do Rio Verde por um outro ângulo, pelo Novo Eldorado, mas tudo bem. Só que eu nunca esqueci desse sonho da gente asfaltar a Baiana. Um domingo de manhã, eu havia visto uma notícia de que o prefeito de Lucas do Rio Verde tinha feito 1.000 ou 2.000 metros, 2 quilômetros de asfalto, saindo lá da Pilvinha, que a gente chama, lá de São Cristóvão, e vindo. Mas ele fez esse pedacinho de asfalto somente para beneficiar a vila ali do São Cristóvão. Como eu vi essa notícia, e quem comentou essa notícia foi o Negão, um amigo nosso ali da Buriti, eu liguei para ele no domingo de manhã e falei, Negão, vamos asfaltar a Baiana? Aí ele falou, você está ficando doido? Eu falei, não, se você for o presidente, nós vamos asfaltar isso. Daí ele disse, Biaco, eu, presidente, eu não vou, mas eu tenho um rapaz que eu digo que eu ponho minha mão no fogo, que é o Lair. E eu vou chamar o Lair e vamos fazer essa diretoria. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu e ele fomos falar com o Lair. O Lair se agradou muito da ideia. Na terça-feira, nós divulgamos isso e aí
eu fui a terça-feira até o São Cristóvão, batendo fotos de todas as placas de fazenda, para mim entrar em contato com o pessoal. E aí liguei para essas pessoas dessas fazendas, esses proprietários das fazendas, para a gente fazer uma reunião na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, reunimos 32 pessoas para se formar a diretoria e para a gente ver dessa possibilidade. Formamos a diretoria ali mesmo, o Lair de presidente, os demais membros já, e daí quando a gente formou a diretoria, o senhor Cláudio, ali da Fazenda Divisão, estava presente. E daí a gente comentou, olha, mais ou menos isso que eu falei para você, para a gente fazer um asfalto, a gente tem que fazer o projeto, temos que pagar o projeto. Hoje o projeto está em Itapurá. O prefeito Iraldo tinha conseguido uma empresa que fazia por R$8.000 o quilômetro. E aí o prefeito Iraldo conseguiu por R$8.000, então 76 mil vai dar R$600 mil mais ou menos. E para nosso espanto mesmo, aí esse Cláudio, que é um dos sócios lá da Fazenda Divisão, ele fez uma conta, eu tenho tantos quilômetros de frente para a BR, eu teria que ajudar, então R$240 mil eu dou. Aí ele já deu os 240, a gente ligou daí também para o Orcival Guimarães, que é da fazenda ali na divisa de Itapurá, deu 80 mil, José Piscine também, que é dono da Fazenda Buriti, também deu 80 mil, só para encurtar assim, quem mais elevado, quem mais pagou um volume mais alto. E daí o Ferronato, que estava junto na reunião, falou, bom, e nós produtores pequenos aqui vamos dar quanto? De 5 a 10 mil cada um? Todo mundo concordou, todo mundo deu. Saímos com 500 e poucos mil reais ali no primeiro dia. Muita gente não nos conhecia, não conhecia o Lair como presidente e tivemos essa confiança. Dentro de 15 dias, contratamos a empresa veio, fez tudo. E isso vou te dizer, Jossão, acho que não fazem 2 anos. Hoje, o asfalto está quase pronto e Deus vai nos ajudar de que nós não vamos deixar de passar na Baiana tudo asfaltada até o São Cristóvão. Isso só para contar uma historinha, só para animar um pouco. E isso traduz muito bem o esforço principalmente dos pioneiros. É claro que tem pessoas novas que chegam e que colaboram, mas vocês, os pioneiros, e você que não é produtor rural, mas na grande maioria deles são produtores rurais e que estão se esforçando para o desenvolvimento das nossas estradas, pagando impostos e tudo que a gente já falou aqui. Então, a gente só tem a agradecer esses esforços que vêm para melhorar todo. E é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a população que está nos assistindo nem sabe que faz parte do esforço de uma pessoa aqui de dentro do município. Às vezes acha que foi o prefeito, foi o vereador, foi não sei quem, mas são pessoas que às vezes a gente nem sabe, nem conhece, que foram atrás de algo e conseguiram. Então a gente tem que agradecer e parabenizar, né, pelo esforço que traz desenvolvimento para uma cidade, para um centro urbano, como nós somos aqui, e cada vez desenvolvendo mais. O desenvolvimento chega por conta disso. E eu vou até repetir algo que você sempre fala nas suas conversas, que eu sei. O asfalto, vamos pegar o exemplo até do asfalto aqui daqui para Nova Maringá. Isso vai incentivar o pessoal de lá de Nova Maringá a vir fazer compra aqui. Então, ao invés de gastar no comércio de lá, a pessoa pode vir no mercado aqui, pode vir comprar roupa aqui, vai consumir um sorvete, vai jantar, enfim, isso tudo vai se tornando uma referência, né? Mas... Jussá, isso daí beneficia o comércio em geral, beneficia tudo, e nós, como colonizador, como a gente vende terreno, um asfalto desse não vai beneficiar. Vai vir mais um supermercado, esse supermercado, o dono do supermercado, de repente, não compra um terreno da colonizadora, mas ele vai ter o caixa dele, o gerente dele, o funcionário dele, que vai comprar o terreno, que vai financiar na caixa, que vai construir sua casa, que... Então, vai gerar emprego, gera renda, o município arrecada mais, todos ganham. Então,
Às vezes reclamo um pouco do comércio, porque o comércio é muito beneficiado nisso, e o comércio ajuda pouco nessa contribuição dos projetos. Mas isso também, vamos dizer, a gente apela mais para o produtor rural, porque quando o produtor rural colhe o seu produto, ele tem um volume de dinheiro um pouco mais avantajado. Então a gente vai em cima do produtor, são menos pessoas, e os produtores rurais, eles sofrem muito com estrada. O caminhão dele quebra, o funcionário dele não chegou, quando saiu não chegou, o funcionário que foi para ir para o hospital não deu certo, não tinha ninguém. E se é no asfalto, meu amigo, é muito vantajoso. E isso está muito ligado com o assunto que eu quero trazer, que ainda tem a ver com o que a gente estava falando antes, que é da industrialização e que traz a sustentabilidade. Mas antes eu vou trazer um recadinho aí, os destaques do Jornal da Record, que daqui a pouquinho tem Jornal da Record. Então vamos ver quais são os destaques de hoje. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, a polícia de São Paulo prendeu um dos suspeitos de assaltar e agredir um rapaz na porta de um prédio na região central. O caso aconteceu no fim do mês passado. Governo federal decide que horário de verão não volta este ano. O Ministério Público de São Paulo informou que a concessionária Enel deixou de investir 600 milhões de reais na rede de energia de São Paulo. Mais de 70 mil imóveis ainda sofrem com a falta de luz. E no Rio de Janeiro, criminosos sequestram 9 ônibus para fazer barricadas e impedir uma operação policial. O JR começa às 7:50. Até já. Daqui a pouquinho, faltam 7 minutos para o Jornal da Record. Para a gente finalizar a nossa conversa, assim, caminhando para finalizar, tem duas coisas aqui para a gente abordar ainda, que ainda uma tem a ver com a industrialização, que a gente estava conversando, e para mim dentro da industrialização ainda existe sustentabilidade. Por quê? Olha a minha linha de raciocínio. Se a gente tem uma produção de milho, de soja, enfim, só do fato de não precisar levar isso para outro lugar, para embarcar para fora, para exportação, para não depender de um caminhão que vai emitir combustível, para não depender de outra coisa que pode poluir o meio ambiente, enfim, além de economizar, se traz o produto para dentro de uma indústria aqui dentro do município, acaba sendo sustentável isso tudo, não é? Ou eu estou errado? Está certíssimo. Ao invés, aquilo que a gente comentou antes, ao invés de nós levar 3 quilos de milho, de soja, vamos levar um só. Isso você vai reduzir 1/3 de caminhão na estrada, 1/3 de poluentes, 1/3 de... Então, tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Além de você estar com um processo bem mais sustentável, né, propriamente dito. Então, isso daí só traz progresso. O que é que nós poderíamos pensar um pouquinho mais em industrialização na nossa região? Seria alguma industrialização com carnes, que a BRF ajudou muito a região de Itapurá, só que um concorrente para eles também iria beneficiar mais o produtor rural. Então, se tivesse aqui dentro de Itapurá uma indústria, seja ela de abate de frango, seja ela de abate de suínos ou de bovinos mesmo, eu acho que isso ajudaria muito o município e principalmente os produtores rurais da nossa cidade. E agora, para a gente finalizar mesmo, eu tinha falado no bloco anterior, será que causa danos se a gente aumentar a porcentagem de etanol nos combustíveis, né? E eu fiz uma pesquisa aqui na página do Auto Esporte, tem que o fato dos números de consumo serem mais eficientes com gasolina no tanque, o etanol tem 70% do poder calorífico do combustível fóssil. Não, peraí, que eu me embananei aqui um pouquinho. O proprietário de um carro flex, resumindo, o proprietário de um carro flex que enche o tanque com gasolina vai notar uma redução na autonomia.
Isso porque vai ter mais etanol, né? E o etanol a gente sabe que ele consome mais rápido, é isso? É isso. O próprio etanol, José, tem muitas coisas que falam que o etanol é mais prejudicial. Porque ele tem mais uma combustão, mais coisa, e que ele corrói mais o motor, que as mangueiras são mais, vamos dizer, estoura mais fácil as mangueiras. A indústria automobilística vai se adequando também e está fazendo todo esse processo de motor, de mangueira ou de que dure, que tenha mais durabilidade. E o etanol, ele é muito menos poluente do que os outros. Então, se nós pensar só na poluição, eu acho que todos esses pequenos defeitos do etanol, simplesmente a gente não vai nem enxergá-los. Posso trazer números aqui, ó. Com essa nova mistura, os carros brasileiros se tornarão mais eficientes do ponto de vista ecológico. A queima do etanol produz, em média, 25% menos monóxido de carbono e 30% menos óxido de nitrogênio. Isso falando dos carros movidos a etanol. Agora vamos falar dos carros movidos a gasolina. Ainda que os esforços pela descarbonização tenham aumentado na indústria automotiva, diversos veículos ainda são vendidos com motores apenas a gasolina. E vale falar isso aqui, ó. Veículos mais modernos já toleram quantidades maiores de etanol. Ou seja, os veículos mais modernos provavelmente não terão problema. Mas os carros mais antigos exigem cautela. Então, respondendo ao questionamento que eu mesmo fiz, né, anteriormente, tem que ter cautela para os veículos mais antigos, mas os novos já vêm sendo fabricados pensando, então eu acho que é um produto que o Brasil está no caminho certo nesse sentido, né, trazendo a aprovação de um projeto de lei como esse, de um combustível do futuro, como está sendo chamado, com maior quantidade de etanol, não deve trazer, portanto, risco aos veículos, para quem está se questionando isso. E para Itapurá, uma ótima ideia, já que a indústria de etanol de milho também está aí para trazer desenvolvimento para a cidade, geração de emprego e tudo mais. Conversa boa de hoje, né? Foi boa, esquecemos até, nem falamos também do soja também, para o biodiesel da soja também, mas também isso também é uma renovação de... Isso pode ficar para amanhã, já que hoje a gente teve um probleminha, o nosso amigo Zaid era para participar conosco, mas devido a problemas aí particulares ele não pôde participar. Mas amanhã ele vem. Ele confirmou que amanhã ele vai estar aqui conosco. Ele vai ter muita coisa ainda para falar sobre essa pauta, esse assunto, hein? Beleza, ele mandou um abraço para você. O Zaid, se eu tenho tempo ainda, o Zaid, só falando de asfalto, ele é o presidente dessa rodovia que vai de São José do Rio Claro a Itapurá. Que eu passei por ela no final de semana aí, enfim, tá andando, tá bom, o trem tá bom. Amanhã a gente atualiza as informações com ele. Pai, obrigado então, amanhã tamo junto de novo. Obrigado, filhão, tamo junto. Valeu, boa noite. A você que está ligado aqui no Agrodebate, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, o Facebook, YouTube, aliás, Facebook e YouTube da TV Buritis, né? Siga a gente no Instagram, @agrodebatemt, lá tem todos os cortes para você ficar muito bem atualizado. Obrigado, você que está no 7.1, fica agora com as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Boa noite.